Olá, boa tarde. Estamos na Unidade Hospitalar de Chaves, junto à Árvore da Vida, junto de alguém que voltou a dar vida ao Hospital de Chaves. Boa tarde, doutora Rita Castanheira. Obrigada por nos receber nesta sua, também nossa casa. Obrigada pelo convite. Depois de um ano pandémico tão difícil, como foi gerir o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes de Alto? Bom, eu antes de mais nada, e voltando aqui ao início, nós estamos aqui ao pé da Árvore da Vida, uma obra de João Cotileiro, que é realmente uma obra bonita, e eu gostava de dizer que o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes de Alto Douro veio dar vida, mas continuando um trabalho que já estava a ser feito. Portanto, eu gostava, antes de mais, de dizer que muito daquilo que nós estamos a fazer é um trabalho de continuidade que vem do anterior Conselho de Administração. Isso é algo que eu tenho que, porque as obras do bloco operatório, as obras para a unidade de cuidados paliativos aqui do Hospital de Chaves, eram tudo obras que já estavam pensadas, já tinham projeto e, portanto, o processo já se tinha iniciado. O Conselho de Administração atual, aquilo que fez foi dar seguimento a esse projeto. Muito bem. Agora, voltando à sua pergunta e à pandemia, isto foi tem sido um ano difícil, não é? Porque nós entramos, o Conselho de Administração assumiu funções em julho de 2019 e em fevereiro, março de 2020 confronta-se com a pandemia e desde aí nós temos estado sempre a trabalhar, no fundo, com uma pandemia sempre a conviver connosco, não é? Portanto, houve muita coisa que foi necessário fazer, nós tivemos que reorganizar muito o hospital, os profissionais contribuíram, claro, para isso, foram o motor de tudo aquilo que foi sendo feito para dar resposta aos doentes com Covid-19. Nós fomos obrigados a reorganizar circuitos na urgência, nos internamentos, na consulta externa, portanto, isto foi um ano com muitas convulsões. Veio o Covid-19, depois vem a vacina, portanto, nós temos vivido momentos complicados, mas em todas as unidades hospitalares aquilo que se sentiu é que a vontade, a resiliência e o empenho dos profissionais permitiram fazer aquilo que o Conselho de Administração, no fundo, acabou por decidir fazer, que foi os profissionais com a direção clínica e a direção de enfermagem prepararam e definiram circuitos e depois, em função desses circuitos definidos, nós fomos organizando o hospital e validando, e o Conselho de Administração foi fazendo as obras que eram necessárias fazer para conseguirmos dar resposta àquilo que tínhamos no nosso presente. Em termos de profissionais, tinha o número de profissionais de saúde que desejava ou teve de ser reajustado também? É claro que nós vivemos numa região em regiões do interior, não é? Captar profissionais é sempre mais difícil. Temos sempre muita dificuldade na captação de profissionais médicos, precisamos sempre mais, mas nós quando partimos quando começámos a ter que reorganizar os circuitos, verificámos que tínhamos muitas necessidades que já vinham de trás e que com a pandemia e com as necessidades a que a pandemia nos obrigava a dar resposta, tornaram ainda mais notórias as nossas necessidades de recursos humanos. Nós tivemos que contratar... houve concursos para profissionais. Sim, nós fomos abrindo concursos para profissionais, fomos abrindo bolsas de recrutamento, fomos contratando profissionais, enfermeiros, assistentes operacionais, técnicos de diagnóstica e terapêutica, assistentes técnicos para nos ajudar a dar resposta, porque em todas as áreas nós sentimos necessidade, porque nós passámos a ter 2 circuitos na urgência, nós passámos a ter 2 circuitos nos internamentos, nós passámos a ter necessidade de fazer mais colheitas, ter profissionais para colheitas no âmbito do Covid, para as jaragatuas, portanto, houve uma necessidade grande de contratar recursos humanos e nisso nós tivemos a tutela a dar-nos também alguma autonomia nesse âmbito para nós podermos resolver as questões que tínhamos para resolver. Mas tem sido difícil conseguir captar profissionais?
É assim, nós temos conseguido contratar os profissionais que precisamos. A nossa questão continua sempre nos recursos médicos. Precisamos de mais médicos, isso é uma área onde nós precisamos, e precisamos de contratar, tentar conseguir fixar e atrair profissionais médicos para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Isso é difícil. Outras áreas há em que é difícil, mas essa é a área mais difícil. Nós achamos que aumentando a diferenciação nas várias unidades hospitalares, isso pode fazer com que as pessoas venham e queiram ficar. E isso tem sido sempre a nossa aposta. Proximidade, diferenciação, humanização. É esse o nosso caminho? Muito bem. Vamos agora focar-nos concretamente nesta unidade onde estamos. Sim. Curiosamente, desde que se deu a integração do Hospital de Chaves no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, é já sobre a sua tutela que se dá o maior investimento nesta unidade. Daí eu dizer que voltou a dar vida ao Hospital de Chaves. Já nos disse que, por exemplo, uma das obras mais desejadas e aguardada era o bloco operatório. É um investimento de peso do Centro Hospitalar. Sem dúvida que o bloco operatório é um investimento de peso do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Como eu já disse, este é um projeto que já vinha do Conselho de Administração anterior. Houve algumas dificuldades, porque primeiro foi necessário o financiamento, depois de termos o financiamento tivemos aqui algumas dificuldades também, porque houve litigância. Quando conseguimos a adjudicação, houve litigância entre das empresas que concorreram ao procedimento que foi aberto, e portanto isto tudo atrasou o início da obra. Finalmente nós temos um financiamento para a obra do bloco operatório, é uma obra em cerca de 1.800.000 euros. É assim, nós neste momento conseguimos começar em dezembro, e no início de dezembro, a primeira fase da obra, que termina agora no final deste mês, em princípio. Portanto, acabamos a primeira fase da obra, com 2 salas de bloco prontas, e, portanto, quando nós terminarmos essa primeira fase da obra, a nossa intenção é, então, começarmos a segunda fase nas outras salas de bloco que têm estado em atividade. Portanto, nós não paramos a atividade de bloco para levar a cabo a obra que vamos fazer. A obra é uma obra de ampliação e, portanto, a conjuntura ajudou o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, não retirando a nossa vontade de executar e de fazer com que a obra fosse uma realidade e que o projeto se tornasse realidade. Outra das obras notória, que veio dar qualidade de vida aos utentes, foi o Hospital Dia. Recentemente a Sinal TV fez uma reportagem nesse serviço e dá qualidade de vida a quem tem de frequentar quem tinha de fazer viagens constantemente. O Hospital Dia foi importante. O Hospital Dia foi uma obra muito importante para nós. Para o Centro Hospitalar, é uma obra que foi proposta pelos profissionais. Com esta pequena obra, porque não é uma obra, foi uma obra de cerca de 70.000 euros, nós conseguimos fazer algo fundamental, que foi fazer com que os nossos doentes não tivessem que fazer, porque até aí os doentes deslocavam-se a Vila Real para fazer tratamentos de quimioterapia. Os doentes deixaram de ter que se deslocar a Vila Real para fazer tratamentos de quimioterapia e passaram a fazer os tratamentos de quimioterapia aqui no nosso Hospital Dia. É mais uma vez uma obra que vai no sentido da proximidade, humanização e acesso. Aquilo que nós pretendemos é que o doente seja recebido com qualidade, que tenha que se deslocar o mínimo possível e que nós possamos, nas várias unidades hospitalares, oferecer ao doente aquilo que eles precisam. É claro que haverá sempre áreas que nós não vamos conseguir ter nas 3 unidades, porque há aqui princípios também de referenciação, de eficiência que é necessário ter em conta, mas há áreas que nós efetivamente temos que trazer para junto da população. Junto dos utentes. Isso, junto dos utentes. Outro serviço que foi recentemente criado foi a ressonância magnética. Isso é através de uma parceria, mas veio também evitar deslocações e parcerias com privados que tinham de se fazer. Sim, nós fizemos um investimento numa sala de raio-x aqui na unidade hospitalar de Chaves, uma sala de raio-x, uma nova sala de raio-x, e no âmbito de um contrato que o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes tem com a Unilab,
nós conseguimos colocar aqui uma ressonância magnética também. Isto também para aproximar os utentes e evitar deslocações às outras unidades, ou à unidade hospitalar Vila Real, ou até a entidades privadas, sim. Outro serviço foi a unidade de cuidados continuados. Também foi uma aposta da sua gestão, que já se pode dizer que é uma realidade, que vai ser uma realidade neste hospital. É quase uma realidade. Esse é também um projeto que foi financiado, é um projeto que também já vinha do Conselho de Administração anterior. Quando nós assumimos funções, continuámos a insistir que era importante para a requalificação aqui de uma área que nós tínhamos, de uma área de quartos particulares que nós tínhamos aqui na Unidade Hospitalar de Chaves, que era preciso ser requalificada, e o projeto conseguiu financiamento no âmbito do Norte 2020, e neste momento nós temos a obra já, temos quase tudo preparado para dar execução ao projeto. Estamos à espera de uma autorização e depois, porque já levámos a cabo o procedimento, lançámos o procedimento, portanto está quase tudo pronto para iniciar. Achamos que isso não demorará muito tempo. Eu não gosto muito de falar sobre intenções, gosto mais de falar sobre ações, mas nós achamos que isso será uma realidade muito brevemente. O Centro de Responsabilidade Integrada de Diálise, que é uma das bandeiras do centro hospitalar, pode-se expandir às restantes unidades do Centro Hospitalar Trás-os-Montes de Alto? Não pode. Esse é um projeto que se tornou realidade graças aos profissionais também do Centro Hospitalar Trás-os-Montes de Alto Douro e aos responsáveis pelo Centro de Responsabilidade Integrada, Centro de Diálise. Sim, Centro de Diálise. Aquilo que nós pretendemos, nós começámos com este CRI, Centro de Diálise, na Unidade Hospitalar Vila Real, que tinha sofrido obras e, portanto, podia aumentar a sua capacidade em termos de acesso dos doentes. Aquilo que nós pretendemos é continuar e evoluir, e o Centro de Responsabilidade Integrada aquilo que quer é evoluir para Chaves e depois Lamego. Nós temos previsto Mas também... Isso requer obras também. Sim, requer obras, e nós temos previstas essas obras. Estamos a lançar também procedimento para avançar com essas obras, porque a nossa unidade de diálise também não tinha, aqui na Unidade Hospitalar de Chaves, também não tem grandes condições e muito menos condições para crescer, e portanto a nossa vontade é que isso venha a acontecer no ano 2022. Neste momento estamos a lançar procedimento para fazer as obras. O nosso projeto é fazer as obras até ao final do ano, para no ano 2022 podermos então avançar com o CRI para a diálise do Hospital de Chaves. Para aqui, para a Unidade Hospitalar de Chaves, sendo que a doutora Teresa Morgado, o enfermeiro-chefe, estão todos muito motivados para continuar a aumentar o acesso e a qualidade do acesso dos doentes à diálise. Muito bem. Falou-nos aqui já que não gosta de falar em suposições, gosta de falar em projetos e em realidades. Estamos quase no fim desta nossa pequena conversa. Quer-nos falar de que projetos tem para esta unidade hospitalar? Nós temos mais projetos e pronto, é como diz, eu gosto de falar sobre ações e não sobre intenções, mas temos vários projetos e há projetos que também estão em curso, também são importantes no âmbito também do atendimento ao doente, da humanização. Nós temos o Balcão Único, que será um projeto também transversal às 3 unidades hospitalares, que é um projeto que aquilo que pretende é que na deslocação que o doente faz tenha que passar pelo mínimo possível de postos de atendimento, que o secretariado consiga dar resposta ao utente num único local. Portanto, nós chamamos a isso o projeto Balcão Único, em que o doente se dirige e no mesmo local resolve todos os seus problemas e consegue as respostas que precisa para as suas questões e para as suas dúvidas, para os seus agendamentos. Temos um centro de contactos também que tem estado a ser criado no âmbito também de um projeto de melhoria de atendimento e da qualidade de prestação ao utente
de prestação de serviço ao utente, também temos um projeto de centro de contactos para melhorar o atendimento telefónico, porque isso foi uma das áreas mais sentidas, onde nós sentimos mais dificuldade com a pandemia, porque os utentes não se podiam deslocar, tinham que contactar, portanto, e não obtinham as respostas que necessitavam. Nós estamos no princípio deste projeto, a doutora Elsa Justino, que é vogal do Conselho de Administração, tem estado muito implicada nesse projeto e de conseguir melhorar o atendimento telefónico aos utentes, e por isso eu acho que nós temos outros projetos em curso e em ideia que estão prestes a passar ao plano também do projeto. Para alavancar mesmo, para alavancar. Sim, para alavancar, e sempre considerando diferenciação, proximidade, qualidade, humanização. Esta é sempre a nossa vontade para os utentes que o Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro serve. Acha que está a conseguir diminuir distâncias entre as 3 unidades? Eu gostaria de conseguir diminuir, eu gostaria de saber que estou a conseguir diminuir distâncias. O Conselho de Administração gostaria de sentir que está a conseguir diminuir essas distâncias. Aquilo que nós pretendemos efetivamente é aproximar e fazer com que os profissionais e os utentes olhem para o Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro como no fundo 3 unidades hospitalares que estão juntas e com uma mesma cultura. E aquilo que nós gostaríamos era que os profissionais sentissem e a população sentisse que a cultura é uma só. E a cultura vai de encontro a estes princípios que eu já falei. Muito bem. Acha que o facto de estarmos no interior pode trazer alguma desvantagem? É sim, o facto de estarmos no interior traz vantagem, há sempre vantagens e desvantagens, não é? Há vantagens porque eu acho, aquilo que tenho sentido desde que aqui estou é que as pessoas se envolvem muito para fazer as coisas, para fazer bem, para melhorar, para dar aos cidadãos aquilo que eles precisam. O interior é difícil e essa é a nossa maior dificuldade, para atrair profissionais, atrair pessoas para virem para cá. As pessoas têm tendência a querer ir mais para o litoral, para as grandes cidades, e a nossa dificuldade é essa. Mas achamos que se nós investirmos efetivamente em diferenciação, se conseguirmos levar avante projetos que temos, tanto aqui como em Vila Real, como em Lamego, nós achamos que vamos conseguir, provavelmente, conseguir ser um polo de atração maior para os profissionais e para os profissionais se fixarem nestas zonas, tanto em Chaves, como em Vila Real, como em Lamego. Muito obrigado. E Vila Pouca de Aguiar, não me posso esquecer. Sim, também não se pode esquecer de Vila Pouca de Aguiar. Não, Vila Pouca de Aguiar, onde nós temos a nossa unidade de cuidados paliativos. Paliativos. E pronto, que também dá a resposta aos nossos utentes e dá uma resposta que nós consideramos que é boa e de qualidade. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Foi um prazer e obrigada Igualmente. por aceder à nossa entrevista. Obrigada. Foi a entrevista com a administração do Hospital de Vila Real, do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, assim aqui é. Foi a entrevista possível, falamos sobre o que se fez e o que ainda está para se fazer. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.